tudo bem? O canal Outro Livro hoje vai conversar com o Marcos Pamplona, autor aqui do Ninguém Nos Salvará de Nós, lançado em 2021 pela editora Cotter. O livro traz uma série de crônicas do Marcos. Essas crônicas foram publicadas no jornal Plural, com sede em Curitiba. E a nossa conversa vai girar em torno dessas crônicas, da situação do Marcos em Lisboa. Ele está conversando com a gente de Lisboa. E seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui com você. Tenho acompanhado aí teu périplo pela literatura e agora, mais recentemente, através dessas entrevistas também. É muito bom conversar também especificamente sobre esse livro aí, porque eu tenho me debruçado sobre essas crônicas há 3 anos e esse livro é o primeiro registro, primeira reunião de crônicas que eu faço. Agora estou com uma segunda pronta, que deve sair ainda esse ano, mas é um prazer conversar com você e vamos viajar juntos aí. Excelente. Marcos, a primeira pergunta é justamente sobre o projeto do livro, né? Porque as crônicas são um gênero, né? Compõem um gênero que são muito voltadas para o consumo diário, né? Estão inseridas em um jornal, né? Elas têm uma temporalidade um pouco mais imediata, né? Mais cotidiana. Já o livro vai perenizar isso um pouco, né? Como foi a ideia de passar dessas crônicas, que são um trabalho assim bem cotidiano, para essa perenização que o livro vai trazer? Como é que surgiu a ideia do livro? Essa é uma questão importante, porque eu escrevi poesia e prosa durante toda a minha vida, até começar a fazer crônicas há 3 anos atrás, a convite do Rogério Galindo, né, o jornalista do Plural. E quando ele me disse, você escreve umas crônicas aqui para a gente, ele estava fazendo o Plural, estava surgindo o Plural, eu disse, eu nunca escrevi crônica. Ele falou, escreve qualquer coisa, que a gente quer que você escreva para cá e tal. E eu aceitei aquele desafio por uma questão de entrar em uma nova linguagem, digamos assim. Eu não tinha feito essa experiência da crônica. Embora eu tenha sido um leitor de crônicas ao longo da vida, esporádico, mas bastante feliz. Eu sempre gostei de ler crônica. É uma coisa da qual eu tenho boas lembranças, especialmente Paulo Mendes Campos e as crônicas de Machado, as crônicas de Rubem Braga, Fernando Sabino. Então, a crônica no Brasil, ela adquiriu um lirismo, né, que o Rubem Braga, principalmente, elevou, e em certos momentos a crônica fugiu do Cronos, né? A crônica se tornou texto durável, digamos assim, né? Resistente ao tempo. Enquanto você lê uma crônica no jornal, às vezes, sobre um fato político, porque a palavra crônica também, é importante dizer, Ricardo, ela abarca muita coisa. O Antônio Prata está lá escrevendo sobre o momento atual, né, bolsonarismo, etc., e aquilo ali é muito datado. O texto é hábil, extremamente bem escrito, mas ele tem um vínculo forte com a história, digamos assim. E, por outro lado, em outros voos, você vai ter o Rubem Braga escrevendo sobre uma amendoeira que é derrubada, histórica na vida dele, etc. e tal, num texto em que o lirismo e a memória transfundem as palavras numa coisa muito literária, muito durável. Então, quando eu entrei no Plural, eu entrei pelo viés da primeira hipótese, que é da história. Eu comecei, naquela época, estava muito ofendido, digamos assim, com a eleição do Bolsonaro. Aquilo me ofendeu profundamente, ofendeu tudo que eu podia imaginar que pudesse acontecer no Brasil. Foi ofendido, né? Quer dizer, eu imaginava que a gente pudesse seguir no caminho da democracia e me vem um imbecil monstruoso comandando o país. Então eu começo a escrever sobre o bolsonarismo, né? Eu começo a escrever sobre o momento político. Mas no decorrer da prática, agora são 3 anos fazendo crônicas quinzenais para o Plural, no decorrer da escrita, eu comecei
a ter vontade de colocar um lirismo maior nas crônicas e torná-las um pouco menos efêmeras, pelo prazer da escritura mesmo. Falei, poxa, eu posso pressionar a crônica para fora do tempo. E aí eu comecei a... O Vela, que é um professor de língua portuguesa que trabalhou muito tempo aí em Curitiba, né? O Vela me disse assim, você deu uma overdose de lirismo. Eu pensei até que ele estava xingando. Ele falou, não, eu estou elogiando, porque eu gostei dessa infusão. E eu realmente infundi lirismo e comecei a escrever, a fazer registros sobre as coisas cotidianas, mas buscando nelas aquilo que eventualmente encontra uma verticalidade, uma fuga para fora do tempo, um registro literário. Pois é, eu acho que você conseguiu, né? Eu até vou ler daqui a pouco, né? Se você me permitir, aquela crônica chamada Mergulho, que para mim é aquela que diz tudo isso que você está dizendo aí de uma forma assim muito sintética, né? E consegue transparecer a sua linguagem, a sua personalidade enquanto cronista de uma forma assim muito evidente, né? Eu até vou ler daqui a pouco essa crônica aí. E é interessante que você tenha mencionado essa história brasileira, né, dos cronistas, né? A gente tem toda uma tradição, e uma tradição curitibana também, né? Eu acabei não te apresentando, Marcos. O Marcos, ele é curitibano, né, gente? Ele é de 64, tem publicação em poesia, né? Editor da Cotter também, e está em Portugal lá desde 2019. E eu acho que essa tua ligação com a poesia é o caminho que você achou de uma voz sua, né? Nas crônicas, eu gosto muito. E é interessante porque outro dia, por exemplo, eu estava conversando aqui com o Nazir Khan sobre a literatura moçambicana, e ele falou num dado momento lá que a crônica seria o gênero por excelência da literatura moçambicana. A gente poderia pensar também nos cronistas portugueses, nos cronistas brasileiros e até nos cronistas curitibanos, né? Curitiba também tem uma tradição. Você pega lá os contos do Dalton Trevisan, trazem todo esse cotidiano. Você pega depois o Jamil Sneddon, pega o Wilson Bueno, e hoje o Arzírio Cardoso, que inclusive tem um livro, Crônicas da Quarentena, né, que de um certo modo dialoga com o seu livro também em termos do período enfocado, né? O Pelanda mesmo, que escreve a orelha do seu livro, né? Então, acho que é um gênero que atravessa o mundo luso-brasileiro, né, e o luso-africano também, de uma forma muito evidente, a gente poderia dizer, né? Um caminho encontrado por essas literaturas de achar uma personalidade própria, né? Exatamente, eu acho que atravessa e, de modo geral, assim, a crônica sempre foi considerada um gênero menor, né? É como se houvesse o futebol e o futebol de salão. A crônica é o futebol de salão, né? Ela é jogada num campo menor para menos gente ou qualquer coisa assim, não com aquele futebol espetacular do gramado verde grande e tal, para falar agora em futebol, já que estão em Copa aí. Mas, na verdade, com o passar do tempo, a crônica expandiu os seus limites. Então, às vezes, alguém me fala assim, esses dias um escritor português aqui me disse assim, mas isso não é uma crônica, isso é um conto. Né? Assim como, muitas vezes, eu posso dizer, isso não é poema, isso é prosa, né? Ou isso que Guimarães Rosa escreve não é prosa, é poesia. Na verdade, não me interessam muito as prateleiras, eu não sou mesmo muito ligado nisso. Agora tenho escrito poemas em prosa com um ritmo de fluxo de consciência. Me interessa a investigação da linguagem. Então, assim, as classificações são mais uma taxonomia que os professores fazem nas universidades, que as pessoas buscam para organizar as coisas como se fossem meias ou cuecas na gaveta, e eu acho que isso é atravessado o tempo inteiro, né? Por exemplo, se eu leio os contos de Ceslau Milós, ou se eu leio os contos de Clarice Lispector, eu estou falando em poesia,
Mas se eu leio certos poemas de Manuel Bandeira, eu posso estar falando em crônica. Manuel Bandeira registra, por exemplo, a passagem de um enterro. É uma crônica do Rio de Janeiro, da época dele. Só que com as verticalidades da poesia, com a condensação, aquilo que os alemães chamam de Dichtung, né? Condensar. Ele espreme a linguagem, mas ele está fazendo uma crônica poética. Então, eu acho que a gente deve se preocupar menos com as classificações. E eu pratico a crônica com essa liberdade. Então, às vezes, eu faço um registro, por exemplo, de duas senhoras velhinhas que são a tia e a avó da minha esposa, que é portuguesa, que passaram pelo salazarismo, viveram o analfabetismo, viveram a experiência de vestir roupas dadas pelo exército, viveram a experiência do medo. Na casa delas, que é uma coisa assim, é uma crônica mesmo de um dia a dia que eu vivo aqui. Só que lá dentro eu vou procurar, dentro da casinha onde elas vivem, que eu digo porque elas são pequeninas, as duas mulheres, dentro dessa casinha eu entro num mundo de Lilliput, em que eu vou encontrar a grandeza da alma delas. Quer dizer, então eu vou espremer essa massa de dia a dia para tirar dela também, digamos, substratos mais potentes. Então, acho que é isso. E outras vezes, não, eu vou escrever uma crônica já deliberadamente poética, deliberadamente, como essa que você falou aí, o mergulho, em que eu falo, pô, eu estou no meio da pandemia, nós estamos isolados aqui há meses, eu e a Ruth aqui dentro do apartamento, né? A gente fica no Barreiro, que é na margem sul, de frente para Lisboa. Então, eu ficava vendo as pontes de Lisboa, as pontes 25 de março e Vasco da Gama, a cidade de Lisboa adormecida pelo Covid, tudo naquele silêncio. E eu começo a escrever sobre uma certa loucura que esse isolamento vai causando, mas interessado nessa loucura, né? Já é um registro do momento histórico que a gente está vivendo, do cotidiano também, mas, ao mesmo tempo, já é poesia. Então, eu procuro não me engaiolar dentro dos rótulos e trabalhar assim. Agora, é uma coisa que sempre tem o seu limite, né? Que, por exemplo, eu hoje estava trabalhando um texto poético aqui, eu estou trabalhando há um mês, mais ou menos, chamado O Coração da Baleia Azul, em que eu mergulho com a liberdade, porque daí eu me solto para aquele jorro poético que não tem quase mais o suporte do tempo, né? O que foge das linhas do tempo. Então, essa liberdade é importante para mim. Por isso, na crônica, eu me satisfaço, mas eu preciso ter uma produção poética em que a viagem é mais desordenada, mais desapegada, né? E permite os voos mais soltos, digamos assim. Mas eu tenho sido bem feliz com a crônica, Ricardo. Gosto, tenho tido um retorno bom das pessoas a respeito de alguns textos, alguns deles, geralmente aqueles que, como eu publico no jornal, às vezes eles me dão um retorno, né? Poxa, isso atingiu tantas mil pessoas, não sei o quê. E geralmente aqueles que eu considero mais fáceis são os que vão mais longe, né? Tem isso também, né? E às vezes por exemplo, eu escrevi um texto chamado O Anjo da Incerteza, que não está nesse livro, vai estar no próximo, que teve muita leitura e aquilo circulou, foi replicado, foi compartilhado por muita gente. Eu conversei com pessoas que tinham lido aquilo que eu nem conhecia, que me falaram, olha, esse texto acabou sendo muito conhecido por muitos leitores, muitas pessoas, mas não é um texto em que eu exprimi mais a linguagem. Quanto mais hermética é a crônica, quanto mais densa ela é, menos leitores ela tem, como acontece na poesia, como acontece na literatura como um todo. Quando a literatura faz experiências mais profundas e ela foge, né, a narrativa mais superficial, ela acaba sendo menos lida. Então, na crônica, eu experiencio isso também. Tem crônicas em que eu me torno mais acessível e mais gente lê. Se eu me torno mais emocionante e emocionado, mais gente lê. Se eu me torno mais seco, é uma coisa viva, é outro tipo de relação com o texto, porque você vai tendo respostas imediatas, né? Respostas quase automáticas daquilo que você fez. Uhum. Pois é, e nessas crônicas, assim, digamos, mais de observação, mais pedestres, né? Mesmo nelas, você traz quase sempre, ao fim delas, principalmente,
um tipo de reflexão, um tipo de encaminhamento mais poético, então isso não se perde, né? Eu acho que essa característica poética atravessa aqui, desde o título, né, eu diria, mas também os vários textos aqui. E é interessante você falar da mergulho da baleia azul, né? É o Coração da Baleia Azul. Coração da baleia azul. Essa ambientação de praia, de água, de nadar, de mergulho, como essa crônica que a gente vai ler agora, é algo muito presente nos teus textos. Você gostaria de ler, Marcos? O Mergulho? Você quer ler? Posso ler, sim, não tem, com É certeza. mais legal, até acho. Só quero falar um pouquinho sobre o mar. A presença do mar e da água aparece muito. O mar e a água aparecem muito, não só nas crônicas, como nos poemas. Tem um fato histórico, assim, meu pai morreu no mar. Duas pessoas estavam se afogando e ele foi salvá-las, mas ele teve uma congestão, aquilo que se chamava congestão. Ele tinha comido muito, salvou essas duas pessoas, mas teve essa congestão. E o mar, eu tinha 6 anos, o mar engoliu o pai. E aí eu passei a escrever na adolescência os relatos de cabotagem do afogado, que eram poemas em que eu falava de um corpo que vaga pelo mar, navegação de cabotagem, às vezes mais próximo da terra, às vezes mais próximo do infinito, ou do abismo, ou do alto mar. E depois, além disso, eu sou fascinado pelo mar, né? Quer dizer, um dos motivos por eu morar aqui em Lisboa e não no Porto, por exemplo, é porque eu estou perto da água, eu tenho o Rio Tejo, eu acho a água uma presença calmante ou reflexiva, eu gosto muito. Mas então eu vou ler esse que você falou, que é o Mergulho, da página 41. Deixa eu só achar ele aqui. Mergulho. Nossas pernas, braços, o livro, um anel. Sobre a turva areia do lençol repousam os vestígios de um naufrágio. Colidimos com o invisível, afundamos nos debatendo, milhas e milhas por um silêncio abissal. Agora, nossos despojos aqui estão desconexos, libertos de amanhãs e ontens, neste presente contínuo que abole a história. Algas pardas, verdes, vermelhas, dançam para ninguém, recobrindo lentamente a fúria esquecida de proa e popa, leste-oeste, ouro e morte. Sou levado ao torvelinho de cabelos negros em cujo centro obscuro ela sonha. Sua mão esquerda, ligeiramente crispada, é a antena rósea, óssea de uma algaravia remota, pré-silábica, que seu inconsciente traveste de sentidos precários. Onde está essa mulher que sonha? Vejo o corpo de Ruth. Também vejo as paredes do quarto. Em ambos, corpo, quarto, encontro apenas a muda disciplina da matéria submissa. Sua alma, ou algo assim, está longe, entre farrapos de nomes, cacos de nexo, longe do silêncio azul que nos encerra. Ardo. Há quantos séculos estamos neste apartamento? As pessoas terão voltado às ruas? A Torre de Belém ainda se mil parte no trêmulo espelho do Tejo? Quem sabe o ar venenoso se dissipou, mas já estão todos mortos. E mesmo nós, em equilíbrio hidrostático no leito oceânico, somos só o eco abafado da vida que singramos. Espectros sob a luz difratada de uma realidade inalcançável. Talvez um dia um anfíbio alienígena nos encontre, nos desencalhe, e lentamente suba com seu achado arqueológico para expor à superfície o frouxo liame de um abraço corroído pelas eras. É dia, com luminosidade de lua. Não ouço mais o pânico das ambulâncias. Apesar de estarmos no 10º andar, o gato sumiu. Ou não havia um gato? Um vulto negro e reluzente corta o espaço, talvez um corvo. Pensei que alguém gemia. Era o vento. Sinto um calor que dilui os limites do corpo.
Me ergo com dificuldade. Sob pressão titânica, vou a passos lentos pelo corredor. As fotos da família na parede são frames de um filme do qual guardei apenas o furor. Chego à cozinha. Curiosamente, ainda estou deitado e já parti. Há um ovo sobre o inox da pia, um sol nostálgico na maçã. Olho para fora. Faíscas de cardumes e o slow motion de arraias e medusas compartilham o azul hialino com gaivotas, esfinges, andorinhas. Pego a maçã ou o ovo, abro a janela, mergulho. Muito bom, gosto muito. E você mencionou antes aquele episódio com o seu pai, né? E está presente também no livro, né? Tem uma crônica que aborda isso e várias crônicas, né? Suas vão também para essa memória familiar, né? Para essa melancolia, para essa nostalgia, talvez. Tanto que tem uma crônica muito interessante sua, Marcos, que é uma metacrônica, né? É aquela quando você se diz feliz e É se verdade. diz assim, com a dificuldade de escrever, né? Na verdade, você teria ali a droga da felicidade, né? Vou até ler uns trechinhos aqui, Uhum. porque a pergunta que eu quero te fazer um pouco, né? Depois, deixa eu ler aqui primeiro e aí eu já emendo. Ok. É a crônica chamada A Droga da Felicidade, na qual você disse que ainda não escreveram a crônica da semana, que não tinha mais prazo, tal, né? Já É. para que escrever qualquer coisa envolto em tanta paz, tanta beleza? O problema é que eu ando feliz. E aí você vai inventar lá Exatamente. uma desculpa para o seu editor, né? Não escreveria a crônica, portanto não desta vez. Inventaria uma desculpa para os editores, diria, por exemplo, que consumia em quantidade excessiva uma droga desconhecida que me deram sem que eu percebesse, uma combinação pesada de leveza conjugal, trabalho prazeroso e um bom tempo para fazer nada sem culpa alguma. Como é que é, assim, para você, né? A felicidade dificulta mesmo a crônica? Como é que se dá essa relação, essa entrada sua na crônica mais melancólica? Porque suas crônicas, por exemplo, não trazem uma das características que está presente em muitas dos cronistas brasileiros, que é a característica do humor, né? Aham. Eu acho que isso está quase ausente, eu diria, nos teus textos. Como é que você vê esse aspecto aí da crônica melancólica, talvez? Veja, eu nem saberia fazer de outra forma, digamos assim. Eu entro mesmo pelo caminho não necessariamente da melancolia, mas dentro de uma certa pressão dramática, né? E essa pressão dramática pode levar à melancolia, pode levar eventualmente também a uma libertação. É, são coisas que fogem desde que eu me entendo. Eu comecei a escrever aos 13 anos, né? Eu não comecei a escrever, eu comecei a cantar. Eu fazia letras de música e cantava, fazia mentalmente. Comecei a escrever no chuveiro. Eu ia tomar banho e compunha uma letra, né? E aí depois eu percebi que eu podia registrar isso no papel. Aos 14 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer por escrito essas canções. Depois me afastei das canções, ou a poesia também é música, mas fui para o poema como registro. E desde então esse espírito dramático ele está presente e eu procuro ele, porque é onde eu nado bem, né? Se eu começo, embora eu estou escrevendo agora nesse momento um romance em que o humor está muito presente e ele é bastante diferente do que eu normalmente faço. Mas até hoje, na maioria dos poemas e crônicas que eu escrevi, eu vou por esse caminho mesmo. Eu diria que assim é quando eu sinto o abismo que eu começo a escrever. Eu preciso sentir alguma presença do abismo. Eu não consigo escrever no raso. Eu preciso sentir a vertigem. Então, se eu estou essa crônica que você falou aí especificamente, não. Ela é um momento até de ironia, né? Mas, de modo geral, eu preciso estar à beira do abismo. Então, por exemplo,
Tem uma crônica que eu escrevo sobre a Maria de Lourdes, que é uma mulher que trabalhava num restaurante aqui do Barreiro, que revela, me trata mal depois, durante o jantar, me atende com muito má vontade, só fala com minha mulher e tal. E depois a gente percebe, a gente fica sabendo que ela foi muito maltratada pelo marido, que está preso, porque deu uma porrada com um martelo na cabeça dela. Ela acaba revelando essa cicatriz. Então, a história de ir a um restaurante e se houvesse humor ali na situação, ou se houvesse apenas uma situação cotidiana, não me interessaria. A partir do momento em que eu vejo a cicatriz branca sobre os cabelos dela, eu tenho o abismo humano. E aí eu começo a escrever sobre esse fato. Então, de maneira geral, nas crônicas, o ponto de partida está dentro delas, não no início, né? Em algum fato que ocorreu ali que desperta esse drama, esse abismo, e aí é que eu vou procurar conformar a crônica em torno desse núcleo vertiginoso. Mais ou menos isso. Embora, às vezes, o leitor é que vai dizer se isso foi bem sucedido ou não, mas a busca é essa, entendeu? Sim, sim. Eu lembro dessa crônica. Você fica ali, por que ela não me atende? Por que ela não atende mesmo um casal português? Porque ela não atende o homem, né? Fica toda essa... Vai se criando esse suspense que no final acaba vindo à tona essa dimensão até trágica, né? Trágica, assim. É uma crônica a respeito do machismo em Portugal, que é uma coisa muito forte, e dos maus tratos que as mulheres passam aqui, o que não é diferente no Brasil, mas aqui também isso é muito forte. E ela tem medo que ele saia da cadeia, porque quando ele sair da cadeia, ele foi preso por tê-la atingido. Mas se ele sair da cadeia, ele pode matá-la, né? E ele ia sair em breve, né? Então, é esse vórtice aí que me interessa. Vamos ver a humanidade a partir daí. Eu tenho uma certa preguiça, só para me estender um pouquinho nesse assunto, assim, com a comédia, por exemplo. Eu vejo muitos filmes, eu vejo pouca comédia. Às vezes vejo comédias muito boas, como o filme que ganhou Cannes agora em 2022, se não me engano, que o último filme é um filme que fala de uma viagem de barco entre milionários e tal. É uma comédia, o filme é brilhante, mas ele me interessa menos do que o drama de modo geral, assim. Eu li pouco Aristófanes, assim. Eu sou viciado em Eurípides e Sófocles, por exemplo. Então, é uma coisa minha, não é que eu esteja colocando um gênero em detrimento do outro, né? Ou a coisa simplesmente me atrai mais, né? Autores tristíssimos como Thomas Bernhard me interessam profundamente, né? Thomas Bernhard tem uma acidez, né, contra o seu próprio país, a Áustria, e de modo geral contra a humanidade, que me interessa sobremaneira. Eu acho que ali a gente investiga as coisas num extremo que até me purifica esse mergulho nesse inferno desses autores como Thomas Bernhard, só para citar um exemplo, né? Eu agora acabei de ler João Rulfo, Planalto em Chamas, porque eu tinha lido Pedro Páramo há muito tempo e nunca tinha lido o livro de contos que ficou pendente. E é uma dor, uma tristeza sobre o povo do México campesino naqueles tempos terríveis, né, de militarismo contra a revolução e tal, e eu fiquei fascinado pelos contos, né? E eles mergulham no drama. Então, e ali também não há sombra de humor naqueles contos, né? Embora de vez em quando tenha humor negro. Já com o humor negro eu me dou melhor. Se tiver uma pitada de humor negro, vai bem. Você mencionou que essas crônicas, de certo modo, foram um convite, né? Foram induzidas, um convite do Galindo, né? Mas, assim, acho que esse convite caiu como uma luva por uma questão que eu diria que é o seguinte, eu diria que me parece uma sobreposição, Marcos, você me corrija se eu estiver errado, de alguns exílios, né? Esse exílio, essa saída do Brasil para Portugal, né? Sobreposta a um outro exílio que é o da pandemia de Covid, né? E ainda essa tua predileção, como você disse nas suas várias leituras aí, pela interioridade, né? Então, assim, você sai daquela perspectiva de que a crônica é um comentário sobre o mundo,
também para esse comentário sobre si, né? Essa ideia de morar em si mesmo, como o Pelanda destaca ali na orelha, né? Então, assim, me parece, aí queria que você comentasse, que tem um quê de ensaio também nessas crônicas. Eu lembrei do Montaigne, obviamente, né? Aquela ideia de que sou eu mesmo a matéria do meu livro, sou eu mesmo a matéria do que eu escrevo, ainda que por reflexo, ainda que indiretamente, ainda que falando do mundo, né? Mas eu diria que mais do que no Montaigne tem um quê de autobiografia mais presente até nas tuas crônicas do que nos ensaios desse fundador do gênero ensaio, né? O que você acha disso? Exatamente. Você mencionou um cara de quem eu particularmente gosto muito, né? O Montaigne, né? Os ensaios 1 e 2. Agora, por quê? Porque o Montaigne traz a subjetividade, né? Para dentro da filosofia, o ensaio barra filosofia dele é eivado de subjetividade. Eu acho que a gente sempre escreve sobre si mesmo, né? Mesmo quando o cara faz um épico como Os Sertões, né? Como é o caso do Euclides da Cunha, ele está escrevendo sobre si mesmo, ele está escrevendo sobre a sua profunda viagem para o sertão e para dentro do coração do povo brasileiro, aquilo que espanta um jornalista da metrópole e tal, que vai para lá com um espectro ideológico e volta com outro, né? Então, assim, o cara está sempre falando de si mesmo. Mas é óbvio que daí você pode dizer que em certos momentos a pessoa mergulha mais na subjetividade, em outros momentos ela procura mergulhar mais no externo, né? Eu desabridamente vou para a subjetividade. Eu acho até que mergulhar fundo na subjetividade revela melhor para o leitor o entendimento da própria humanidade, digamos assim, né? Autores profundamente subjetivos, como é o caso de Virginia Woolf, por exemplo, me dão uma leitura humana imensa. Eu acho que o mergulho é também voo, é revelação. Então, eu nem tenho pudor, eu já vou direto para a subjetividade, seja na crônica, seja na poesia. Né? Na poesia isso é natural, mas na crônica não tenho problema com isso. E às vezes só eu acho que às vezes como se fosse um mar, às vezes eu mergulho mais, às vezes menos, mas sempre é uma busca desse mergulho na subjetividade. E eu gosto disso porque o mergulho na subjetividade desorganiza os meus parâmetros, embriaga alguma coisa que faz com que eu escreva daí de maneira que me surpreenda a mim mesmo, porque se eu entendo o que eu estou escrevendo, eu acho que eu estou escrevendo mal. Quero dizer, se eu estou seguindo um plano claro, né, eu sinto que não tô mergulhando no texto, não estou mergulhando em mim. E a partir do momento em que eu começo a ter que procurar o que vem, ou sou surpreendido pelo que vem, é que eu começo a gostar. E sinto isso, né? Procuro muitos escritores assim. Nesse momento, por exemplo, eu lembro do Lezama Lima, né? Eu gosto do Lezama Lima porque o Lezama Lima ele se perde até do significado, né? E isso leva a gente mais longe, surpreende a gente e por tabela, por consequência, o leitor. Então, me interessa isso. Claro que dentro da crônica, que é um biscoito perto desse banquete, que é um romance caudaloso, né, experimental. Mas na crônica eu procuro praticar esse escapar, porque daí aparecem coisas. Eu já usei todas as técnicas para quebrar a lógica. Eu já usei a técnica das drogas, eu já usei a técnica do álcool, eu já usei a técnica do escrever bem cedo depois de uma caminhada, né? E eu sempre queria romper alguma coisa programada, né? Para que o texto me surpreendesse ou para que eu encontrasse alguma coisa inusitada. E hoje eu já encontrei um modo de fazer isso, né? Isso também virou uma técnica, entendeu? Mas eu me lembro que durante anos, quando eu era mais novo, eu procurava quebrar aquele programa que poderia ser. Sempre que eu leio um romance que eu percebo a estrutura, eu vejo os andaimes, eu não gosto. Quando eu vejo que o cara tá visível a construção, eu prevejo passos do que vai vir, ou vejo ideologicamente para onde ele quer me levar, também não gosto, entendeu? Preciso de um pouco de escuridão. Assim. Pois é, mas eu acho que essa situação de sair do país
que implica num novo reconhecimento de si, né, em Sim. relação ao mundo, em relação a uma outra cultura, ao estabelecimento de novas relações humanas que saem do costumeiro, né, e acrescido à própria dimensão da pandemia, do confinamento, né, que aí Uhum. foi muito mais evidente, muito mais levado a sério, né, a gente pode dizer. Eu acho que também são não só induções, como a do Galindo, para que você escrevesse as crônicas, mas também funciona um pouco até como essa questão da técnica que você mencionou agora há pouco, né? É uma espécie de deslocamento, né? Foi um grande deslocamento. Eu cheguei em Portugal, logo depois que o Bolsonaro foi eleito, eu já tinha passado lá pelo período da ditadura, né? Nos anos 80, dentro do Partido Comunista do Brasil, eu já tinha passado por alguns perrengues muito pesados. Quando os idiotas voltam ao poder, quando o Bolsonaro volta, quando o fascismo volta ao poder, digamos assim, através do Bolsonaro, eu falei, pô, eu vou dar um tempo, eu vou dar uma banda. E eu vim para Portugal, e quando cheguei em Portugal, é claro, esse deslocamento que você fala foi profundo, porque eu chego aqui num país em que eu ainda não conheço todos os códigos, né? Você tem um registro parecido, a sentimentalidade, a emocionalidade portuguesa que nós herdamos, então é um pouco mais fácil do que se fosse na Alemanha ou na França, né? Outros lugares que eu já experimentei também, mas aqui foi mais fácil. Só que mesmo assim, daí, aos poucos você vai percebendo um certo deslocamento, uma formalidade, um conservadorismo, algumas coisas vão te colocando um pouco para fora em observação para você poder adentrar. Depois, logo 6 meses depois, veio a pandemia, e aí isso foi mais grave ainda, porque aí eu fiquei isolado num apartamento dentro de Portugal, então eu estava isolado no isolamento, né? E eu te digo que eu fui muito feliz nesse período da pandemia aqui isolado. Eu gostei quando silenciaram, até escrevi uma crônica sobre isso, ficou quieto lá fora, as lojas não estão, o comércio, o capitalismo não tá funcionando, a gritaria, a venda constante de algo, as pessoas estão em casa, devolvidas à sua intimidade, devolvidas a si mesmo. Isso me fazia pensar que algumas entrariam em desespero por serem entregues a si mesmas. Outras encontrariam, dentro desse desespero, portas abertas que elas nunca tinham imaginado. Então, foi muito interessante, porque eu sentava aqui, vendo pela janela a ponte 25 de abril, e fazia as crônicas E também os trabalhos passaram todos para cá, né? Para o computador, para o telefone, então não tinha aquelas reuniões, não tinha. Eu falei, cara, isso é uma maravilha, eu vou aproveitar para escrever. E eu escrevi, fiquei muito feliz nesse exílio, sobre o exílio. É claro que sempre acompanhando os fatos no Brasil e bastante angustiado. Tinha até recentemente, ainda tem alguma angústia, porque o Lula ganhou, mas a gente vê que metade do país, apesar de tudo, todas as barbaridades que foram feitas, votou numa criatura abominável. Quer dizer, você fica, então isso está tudo lá, essa mentalidade está lá, esse perigo está lá. Então, tem essas angústias. E olhando de longe, né? Eu tenho uma impressão do todo, é um pouco diferente do que está dentro do Brasil, vivendo o cotidiano, participando da angústia das outras pessoas, né? Eu vejo um pouco de longe, o que tem dois aspectos. Um, assim, é um pouco mais analítica a visão, mas ao mesmo tempo é um pouco mais angustiante por você ver de longe e pressupor que a coisa pode não ter saída, que sempre tem essa sombra, né, da asa do corvo de que o Brasil venha mergulhar num fascismo mais profundo. Então, o que você disse, para resumir, para voltar lá atrás, é preciso. O exílio dentro do exílio, e ainda tem o exílio dentro de nós mesmos, né? Que é essa câmera subjetiva. Então, foi um momento maluco, assim, chegar em Portugal, depois ficar preso no apartamento e escrevendo crônicas, né? Então, eu também tinha uma dificuldade enorme, Ricardo, que eu tinha que sair pelas ruas para comprar alguma coisa no supermercado para achar assunto, porque a crônica também depende se alimenta de dia a dia, né? O que está acontecendo? Eu preciso de um personagem, né?
E eu saía, tem crônicas aí que são sobre uma lavanderia, porque eu ia lavar roupa na lavanderia, e na lavanderia você encontrava pessoas de máscara lá todas, morrendo de medo do vírus, angolanos, moçambicanos, porque eu vivo num bairro de pessoas, é como se fosse Niterói, né? A pessoa que mora aqui trabalha em Lisboa e vem dormir aqui, né? Então, quem é que trabalha, né? Os pobres. Então, são os moçambicanos, brasileiros, angolanos, os trabalhadores ucranianos. Então, eu encontrava toda essa gente dentro da lavanderia, e ali surgia uma crônica. Quando, claro, não acontecia nada, porque eu evitava sair ao máximo, eu buscava fatos antigos, ou criava alguma situação mais literária, né, mais próxima do conto, para poder manter as crônicas em dia, entregar as crônicas para o editor. Uma coisa muito doida, meu. E viver em Portugal, de certa forma, continua sendo um alimento para isso. Eu escrevo as crônicas muitas vezes surpreendido por algo, curioso por algo, né? Acontecem coisas o tempo inteiro ainda, apesar de eu estar aqui já há 3 anos. Mas, por exemplo, assistir um jogo em Portugal com a narrativa do português de Portugal é outro jogo, né? O cara vai falar em tiro de canto, né? Só para dar um exemplo, e o cara vai fazer comentários que um brasileiro não faz. Por exemplo, um português narrando o jogo do Brasil acha o Brasil o máximo, e a gente, quando está vendo aí no Brasil, a gente está cheio de crítica. O próprio narrador vai dizer, pô, esse cara não está jogando, e eles aqui estão vendo 11 gênios jogando ali. Tudo te desloca, tudo faz um ponto de vista estrangeiro, né? Que agora também aos poucos está sendo domesticado. Aos poucos eu também estou começando a já me ambientar e não estranhar tanta coisa. Pois é. Mas é interessante você ter dito isso, né? Que foi um momento, de certo modo, feliz, né? Para mim também, assim, o momento que eu passei aqui, né? Enquanto professor universitário, a Ana também, minha companheira, a gente ficou em casa, né? E eu, por exemplo, escrevi uma série de uma série de textos baseados em sonhos. Eu sonhei muito durante os 3, 4 meses iniciais do confinamento aqui, então descarreguei todos esses sonhos no texto, né? Mas você ter dito que o exílio também foi uma experiência feliz, né? Não sei se você conhece esse projeto aqui, um projeto a gente conversou, o Volta para a Tua Terra, Sim, sim. que foi lançado pela editora Urutau aí e aqui, né? Volta para a Tua Terra, uma antologia antirracista, antifascista de poetas estrangeiros em Portugal, e tem um volume também de, de prosa, né? Que vai pegar um outro lado dessa condição de estrangeiro em Portugal, né? Isso praticamente não aparece nas suas crônicas. Elas trazem, eu diria assim, poucos conflitos, né? Assim como não trazem a comédia, o humor, né? Elas também trazem poucos conflitos. Apesar disso, você começa o livro por uma espécie de repulsa ali de uma local, né? A dona Napoleontina, e você tem alguns textos que você mostra um pouco essa persistência salazarista, né? Em várias figuras humanas que aparecem nas suas crônicas. Você diria que é uma questão de estilo próprio seu ou uma percepção diferente dessas escritoras e escritores do livro Volta para a Tua Terra? Como é que se dá essa questão um pouco do conflito, né, da situação do estrangeiro em Portugal, que você disse que já está se modificando, você está né, se localizando mais agora também? Então, esses conflitos existem, eles são conflitos que vão atingir mais especificamente pessoas pobres, principalmente negras, né? O preconceito, o racismo, a xenofobia vão aparecer marcadamente com os negros africanos. Daí tem uma gradação, mais com os africanos do que com os brasileiros, que são menos negros. Isso tudo acontece o tempo todo. Como eu fiz um registro da minha experiência, eu sou branco, tenho olho azul, sou descendente de austríacos. Não, as pessoas falam inglês comigo aqui, pensando que eu sou... eu vivo uma outra experiência. Eu não vivo a experiência
sabe, excruciante que essas pessoas vivem. E também não quis fazer um registro daquilo que eu não estava vendo. Embora eu viva num bairro de imigrantes, basicamente, né? E só quero fazer um parênteses aqui. Nós, pela Cotter, publicamos também aqui em Portugal a Antologia Poética da Imigração Lusófona, em que há um registro semelhante a esse do Volta para a Tua Terra. Foi um livro bem lido, muito solicitado aqui em Portugal. Mas como eu não vivo essa experiência, eu não... Andando pelas ruas do Barreiro, vivendo no Barreiro há 2 anos, eu estou há 3 anos em Portugal, eu vivi um ano em Lisboa e 2 anos aqui. Eu vivi uma experiência forte dessas, que foi num supermercado, em que um negro foi perseguido por um segurança, como se fosse um bandido, e ele, na verdade, estava fazendo a sua compra, como todos. Mas foi uma experiência também... O cara parou no momento em que a caixa disse para ele parar. Olha, pare de seguir o cara, porque o cara reclamou. Então, houve uma situação assim. O que eu quero dizer? Eu não quis fazer um registro distante desses fatos. Não quis fazer, porque isso não apareceu. Eu estava andando pelas ruas, de modo geral, as pessoas se respeitam, as pessoas são recebidas igualmente, porque aqui nós temos chineses, paquistaneses, brasileiros, tem de tudo, né? Sabe como é que é Lisboa? Isso aqui é uma cidade mundial, de certa maneira. Eu não quis fazer um registro disso à frente dos fatos. Não, eu esperei isso vir em minha direção. Então, eu registrei nas crônicas a questão do salazarismo que apareceu para mim, né? Apareceu diante de mim. Registrei a questão dos trabalhadores nos barcos que vão para Lisboa e o trabalho que eles fazem de limpar aquela cidade e voltar. Eu registrei, digamos assim, o mais verdadeiramente possível, embora seja transfundido em literatura, aquilo que eu estava vivendo, entendeu? Mas o que está registrado no Volta para a Tua Terra acontece o tempo todo. Por exemplo, é muito difícil para um cigano, tem uma comunidade de ciganos aqui no Barreiro Grande, um cigano alugar um apartamento, ele não consegue, porque eles sabem que ele é cigano, eles descobrem rapidamente que ele é cigano, e eles não alugam para um cigano. Então, isso acontece. Uma base da pirâmide é a mulher negra africana. Para ela conseguir um emprego, ela vai conseguir um emprego só lá na base mesmo da pirâmide de trabalho. Ela vai esfregar chão. Então, tudo isso acontece. Não diria que é diferente no Brasil, né? Não se pode dizer isso. Mas isso que você me pergunta é por isso. Eu quis fazer o registro daquilo que eu estava vivenciando, né? E não quis fazer um registro por uma afinidade ideológica com os excluídos, e eu me colocar no lugar e criar uma afinidade que não estava sendo vivida como crônica, como registro do meu dia a dia. Sim. Não é uma questão de estilo, não. Não é uma questão de estilo. Uhum. Acho que não. Não, com certeza. Eu já achava que não fosse, né? A pergunta foi retórica, no fim das contas. Eu sei. Mas então, uma questão assim que me ocorreu, a crônica lida muito com essa ideia do, né, o gênero, né, parte dessa ideia da temporalidade, e a temporalidade que fica evidente nas suas crônicas, um pouco é essa busca do tempo perdido, né? Tem uma relação forte em muitos dos textos entre maturidade e infância, né? Tem uma observação da infância, a perda da liberdade que a maturidade traz, de certo modo, né? Uhum. Mas também, nos seus textos, tem uma dimensão geográfica ou espacial, eu diria, muito evidente, né? Não só quanto às geografias que você contempla, e aparecem várias delas, né? Mas também os vários lugares de observação, o prédio, o apartamento, os restaurantes, parques, praia, né? Mas você não pegou exatamente nas crônicas, talvez por conta da pandemia, essa relação que é muito evidente em Lisboa de uma população mais envelhecida e a forte presença de turistas, né? Isso não aparece muito, porque, obviamente, é um outro momento, né? Como é que você vê essa questão dos lugares e do tempo nesses textos que você nos apresenta aqui em Ninguém Nos Salvará de Nós?
Certo. O fato de a população ser velha aparece sim na crônica. Eu até escrevo uma crônica sobre as velhas durante a pandemia, né? Sobre uma delas que eu soube, eu não conheci, mas que jogava milho no chão para que os pomos entrassem no apartamento e ela tivesse companhia, né? Então eu trabalho um pouco com a velhice. As duas senhoras de Salazar lá, as viúvas de Salazar, é uma crônica sobre duas velhinhas de 80 e 90 anos. A Napoleontina, que é da primeira crônica, é uma mulher de 94 anos que vive há 70 anos no mesmo lugar. E eu morava no apartamento acima do dela, no bairro Alto, que é um bairro histórico, antigo de Lisboa, né, no centro de Lisboa. Então a velhice aparece. Os turistas aparecem aqui e ali. Eu não procuro definir qual é o tema, né? Eu procuro aquele abismo que eu te falava, me interessa mais aquele abismo. Então, tanto a questão ideológica do racismo, da xenofobia, quanto a questão da presença da população turística, de turistas em Lisboa, essas coisas, elas não vêm a priori. Eu vou atrás daquilo que me fascina, né? Como ele me dou liberdade extrema em relação a isso, de não escrever com o propósito de. Então, não apareceram os turistas, aparecem aqui e ali algumas coisas a respeito de selfies, porque é um saco, né? Quem vive numa cidade como Lisboa, eu também morei um tempo em Paris e aquilo lá é insuportável, porque quando você vai visitar, beleza, mas quando você mora na cidade, você não consegue andar nas ruas, sempre tem alguém parado tirando uma foto, num outro tempo, que é o tempo do turista. E quem vive na cidade está num tempo de trabalho, ou num tempo de ir para a escola, então você encontra isso. Mas não me ocorreu porque eu não parto. Na verdade, Ricardo, eu sempre vou buscar o sangue, o dentro, né? É esse abismo interno, esse que me interessa, mais do que os abismos da história. Eu fiquei fascinado esses dias porque eu soube que o poeta Hölderlin, o poeta alemão, né, que criou, entre aspas, porque aquilo é uma sopa, mas ele criou o idealismo alemão, ficou 36 anos morando isolado para fugir à sociedade e à história. Eu fico fascinado por isso, porque muitas vezes eu quero sair da sociedade e da história para olhar para o humano, digamos, entre aspas, liberto das correntes mais imediatas, ver que outras correntes fortes são essas que o prendem, ou asas que o levantam. Então, assim, essas crônicas revelam um pouco disso, porque, na verdade, você está abordando isso quando você fala da questão dos excluídos, da questão do racismo, ou da questão dos turistas, ou da questão da população velha. Eu vou atrás desse elemento humano, que pode ser uma marretada na cabeça de uma mulher, mas também pode ser meu filho correndo na praia, e isso me dá uma sensação de transitoriedade absurda. Eu ver todas as infâncias ali, né? Então, é mais em busca desse gatilho lírico que eu vou, sabe? Não, com certeza. E você faz isso com muita delicadeza, eu diria, né? Quando aparece a família, quando aparece a relação amorosa, as várias observações que você faz de personagens até mais externas ao seu convívio mesmo. Acho que você é muito bem sucedido na apreensão delicada e lírica que você traz para essas relações humanas. Então, gostei muito do seu livro, acho que todo mundo deveria ler, a gente vai até deixar o link, né, para que as pessoas possam adquirir o livro aqui na descrição dessa conversa, né. Então, acho que é isso, Marcos, assim, acho que a gente explorou aqui as várias dimensões, não sei se você acha que a gente poderia ainda falar de mais algum aspecto aqui do seu livro, mas eu gostaria muito de recomendar esse livro, assim, eu acho que, enquanto crônica, me agradou muito, sai de uma perspectiva que eu tenho de outros cronistas, né, eu fui muito leitor de cronistas, por isso que eu trouxe a questão do humor, né, do Veríssimo, por exemplo, né, Nossa, maravilhoso. vai para outro lado. Mas e eu trouxe essa questão agora há pouco dos turistas, porque a minha experiência com Lisboa foi um pouco essa. Eu fui para aí em 2017, no verão, né, e a cidade estava apinhada, né, a cidade, então havia muito
essa espécie de conflito, né? E eu percebi esse conflito porque eu fui para passar uma semana e por um problema de saúde da minha companheira, a gente acabou ficando mais um mês aí. E aí eu fiquei numa espécie de limbo nessa circunstância e passei a perceber também esses conflitos internos à cidade, né? E que não foi, obviamente, o teu foco, até por conta da própria pandemia, né? O que aconteceu também, que eu fiquei 2 anos sem... O turismo caiu, né, por causa da pandemia. Então, eu também, enquanto escrevi as crônicas que estão nesse livro aí, eu vivi 6 meses de turismo intenso aqui, em que primeiro eu escrevi sobre personagens tipicamente portugueses, eu buscava aqueles que, assim, né, que eram raiz mesmo, como a Dona Napoleontina, e de repente, quando eu queria ir para a rua para buscar a pandemia trancou a gente em casa. Então, também aconteceu isso que você está falando. Eu só queria falar uma coisa antes da gente encerrar sobre o livro, que é sobre esse título, porque eu chamei esse livro de Ninguém Nos Salvará de Nós. Isso é uma das crônicas do livro, mas isso também não está explícito, porque isso cabe muitas coisas nesse Ninguém Nos Salvará de Nós. Uma das coisas seria só nós podemos nos socorrer daquilo que é essencial para nós, mas também em relação a... Me refiro aqui à questão ambiental que eu abordo em algumas crônicas. A Terra, o problema maior da humanidade hoje, para mim, é a questão ambiental, que é consequência de todo um espectro ideológico à direita, em que você explora a Terra até exauri-la, você emite os poluentes que forem necessários, porque o dinheiro comanda todo o jogo. Então, o planeta corre esse risco. Algumas pessoas... Eu até fiquei surpreso, porque ontem eu li um poema do Nicanor Parra e ele dizia que o mundo vai acabar, todos nós já sabemos. Eu falei, porra, ele escreveu isso há bastante tempo atrás. E essa questão ambiental é premente e ela subjaz aí algumas discussões que eu faço nas crônicas. E o Ninguém Nos Salvará de Nós também é um alerta para essa questão, né? Só nós podemos nos salvar, o que significa salvar muita coisa. Todas as espécies vivas do planeta, o ecossistema. Então, só queria sublinhar isso que estava presente aí quando eu dei o nome ao livro. Com certeza. Então é isso. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Quero te agradecer. Foi já a segunda vez que a gente conversa, né? Eu como convidado na primeira, agora você como convidado aqui. Verdade. Ótimo mesmo. Então, muito gente... obrigado, Ricardo. Eu agradeço muito, viu? E sempre que quiser, vamos levar um papo. Tanto você me entrevistando quanto eu conversando contigo. O que importa é a gente continuar essa conversa maravilhosa. Muito obrigado. Maravilha. Então tá aqui, gente. Ninguém Nos Salvará de Nós. A capa da Ruth Valadares, essa fotografia, que aparece em várias das crônicas também, né? Então é isso. Muito obrigado. E para a próxima semana, então, a gente volta aqui com mais um outro livro. Fiquem bem e até lá. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.